Nós vamos falar com Paulo Garolo, que já está aqui conosco. Paulo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia, tudo ótimo. Agradeço o convite, sempre é uma satisfação e uma honra estar participando do seu programa. Bom, a gente viu aí o deputado, presidente da FAEG, o Zé Mário, fazendo a entrega aí de medidas aí de sugestões, né, para o Plano Safra. Mas vamos falar agora. Qual que é a avaliação geral que a gente pode fazer aí do milho que nós temos nesta segunda safra, que não é mais uma safrinha? Realmente o milho da segunda safra se tornou, na verdade, um milho de safra, né? Esse ano a gente teve um pequeno atraso na época do plantio de soja, né? E que causou, né, cascateou, na verdade, um pequeno atraso também na cultura do milho. Nós temos áreas de vários padrões. As que foram plantadas primeiro, hoje já estão praticamente prontas, estão salvas, né? Mas nós temos áreas que ainda estão em florescimento ou início de enchimento de grãos, que foram as últimas áreas plantadas, né? E que ainda demandam um volume de água e a gente está torcendo todos os dias para que caia pelo menos mais uma chuva. Mas de um âmbito geral, eu diria que a safrinha está indo bem, está bem posicionada na maioria das áreas. E quando a gente fala de safrinha, quais são os principais desafios? Então, Fabélia, você vê, cada ano é um ano, né? Eu costumo dizer que ser agricultor não é apenas ser um profissional no agro, não. Ser um agricultor vai muito além disso. Tem que ter paixão, porque o agricultor tem que ter comprometimento, porque cada ano nós temos desafios diferentes. Esse ano começamos, por exemplo, com percevejo castanho. É uma praga de repente, incomum. É uma praga já antiga e que de repente dá aquela sensação de conforto, que ela está sob controle. Exatamente. E aí ela aparece. Aparece do nada, são as revoadas. Como foi um ano bastante chuvoso no início, né, entre janeiro e fevereiro, nós tivemos o índice de precipitação pluviométrica alta e constante, né, foi muito equilibrado, muita chuva. Ela sai para fazer a revoada de cruzamento, né? E a gente acabou tendo áreas afetadas pelo percevejo castanho, né? Um outro grande desafio que o agricultor encontrou esse ano foi que cada ano que passa, inclusive, está incrementando mais a população do percevejo barriga verde, que é uma praga extremamente danosa para a cultura do milho. Na segunda safra, como a gente diz, ela é ainda mais importante porque ela sai da soja já na sua forma adulta e entra nas áreas de milho na forma adulta, o que causa um estrago muito maior na planta, né? E cada ano que passa a gente vê que está aumentando, e isso a gente tem que manejar na soja, né? O grande detalhe é que o manejo na soja é que vai ter que se aprimorar para você entrar com populações baixas dessa praga quando eu entro com o plantio da cultura do milho de segunda safra. Mas foi um grande desafio o controle do percevejo de barriga verde, né? Pois é, esse manejo, porque às vezes tem ali o inseto que está escondidinho em palhada, o produtor não vai monitorar aquela palhada. Quais são as orientações para ele fazer esse trabalho preventivo, para que ele faça esse monitoramento? É mesmo ir lá e botar a mão na palhada? O que seria? E esse que eu falo que é o comprometimento do agricultor, né? Ele tem que pôr a mão na massa mesmo. Ou ele faz preventivamente no pré-colheito da soja, quando normalmente também ele utiliza, às vezes, a dessecação para igualar o ciclo e, de repente, trabalhar um produto específico para o percevejo barriga verde, né? Com um residual muito baixo, tem que ser um residual bem baixo, para não contaminar a soja. E aí ele fazer esse controle antes de plantar o milho. Ele também pode fazer observando na palha, o que se torna um pouco mais difícil, mas também é uma forma de fazer. E antes de plantar, já fazer uma aplicação preventiva. Agora, nunca esquecer de tratar a semente. O tratamento de semente é fundamental. Então, mesmo fazendo essas práticas, o tratamento de semente é fundamental. É o que vai nos ajudar logo no início, que é quando a planta de milho abre as duas primeiras folhas, o percevejo já está em cima. Então eu tenho que fazer esse manejo antecipado e também tenho que cuidar no tratamento de semente, isso é fundamental. E um detalhe, Fabélia, normalmente na cultura do soja, entre R5,5, R5 ou R6, período reprodutivo, o agricultor costuma fazer uma aplicação de fungicida
para doenças da soja. Nessa aplicação, logo ou junto ou na sequência, ele faz uma aplicação para controle de percevejos geral, entre eles o barriga verde. E depois, às vezes, não faz mais. O grande detalhe é esse, porque o percevejo barriga verde está acontecendo com uma população cada vez maior. Porque a população dele na cultura do soja, ela vai pegar pico a partir de R6. Então, quer dizer, na hora que ele fez esse combate, não tinha ninguém ainda. Ele ainda tinha uma população não tinha menor. Ninguém em casa. Ele estava com uma população bem menor. Ela vai incrementar em R6. Então, ninfas que normalmente elas vão ser o adulto, ele oviposita no terço médio da planta. Muitas vezes eu nem tenho produto chegando, então eu tenho ninfas que vão reinfestar a área entre R6 e R7 e depois já pegam o milho na emergência, e aí o estrago é enorme. Então, nesse caso aí, às vezes não é nem aquela situação de falar assim, o produto já ganhou, o percevejo ganhou a resistência, é porque ele não foi nem alcançado. Nem alcançado, exatamente. É um detalhe, muito na agricultura, muito bom você ter comentado isso. Você sabe que eu sigo tudo quanto é coisa aí que a gente ouve e vê de agricultura. A gente vai precisar cada vez mais se aprimorar em conhecimento. Por quê? Porque tudo que acontece parece que ou é o produto, ou é a cultivar, ou é o híbrido, e não é assim. A gente trabalha, a agricultura é dinâmico, as plantas interagem com o ambiente, os insetos interagem com o ambiente. Olha que interessante, lagarta do cartucho. Ao longo do tempo, nós viemos nos preparando com produtos mais eficientes, com orientações mais eficientes no sistema de aplicação, de monitoramento, trouxemos a biotecnologia, show, mas olha como é interessante, a natureza também responde a tudo isso. As pragas, elas também podem se adaptar. Hoje, esse ano, outro grande desafio que aconteceu, muita gente me passando mensagem que a Spodoptera, a lagarta do cartucho, a mariposa estava ovipositando dentro do cartucho, o que é verdade. Isso é uma mudança de hábito, é uma adaptação do inseto a tudo que vem se fazendo. Então os insetos também vão se adaptando. Então a agricultura é extremamente dinâmica. A gente precisa cada vez mais se preparar em conhecimento. Eu costumo dizer fisiologia, precisamos melhorar o conhecimento, botânica, precisamos melhorar o conhecimento, tecnologia de aplicação, precisamos melhorar o nosso conhecimento, interações ambientais, porque as plantas respondem a interações ambientais e às vezes de maneira individual. Mais um exemplo, para a gente ter noção do tamanho do desafio. Nós estamos vivendo uma era, infelizmente, de pandemia, coronavírus. Por que razão algumas pessoas, até da mesma família, algumas pessoas reagem de maneira praticamente fatal ao vírus, e outras casos pessoas, até fatal, às vezes até fatal, e outras pessoas chegam a ficar com quadros assintomáticos. Por que acontece isso? Porque são reações individuais e plantas também têm isso. A gente sabe que todo dia é um desafio novo e o produtor precisa ficar atento a tudo. Eu tenho uma pergunta do Voldemar Lacerda. Ele está perguntando, dentro da sua experiência, quais foram os maiores ganhos na cultura do milho nos últimos 30 anos? Naquela ocasião em que buscávamos aí 80 sacas por hectare, de 250 a 300 quilos ali, 250 a 300? Ele falou de 250 sacas, o 250 Isso. a 300 aqui eu não entendi agora. Quais são essa alteração que houve nesses últimos 30 anos, Paulo? Pois é, Fabélia, o Von Neymar, até me permita o comentário, meu amigo pessoal, meu colega. Começamos em 85, né? Eu estou fazendo 35 anos de carreira profissional na cultura do milho, por isso a hora que você falou milho, é sorriso sempre aberto, né? 35 anos, né? A gente vem trabalhando isso. Então, o que houve realmente de ganho? A parte genética foi o principal, né? A gente teve uma evolução
na genética de milho fantástica, né? Nós saímos na nossa época, minha e do Von Neymar, em 85, o que existia de opção no Brasil para plantio de milho? Híbridos duplos, e ainda existiam variedades. Ao longo desses 35 anos, né, e mais focado nos últimos 30 anos, a genética se aperfeiçoou de tal forma que hoje a gente consegue ler o genoma de uma planta. Um melhorista hoje, ele trabalha parte do trabalho dele no computador. Então houve uma evolução muito grande na parte genética, características agronômicas muito melhores e potencial produtivo cada vez maior. Então começou aí, né? A genética foi uma viravolta. Outra coisa que aconteceu, né? Nós também começamos a trabalhar melhor produtos químicos para defender a cultura. O agricultor se conscientizou mais. A gente falou já numa outra vez no programa que eu tive aqui da época da benzição. E longe de mim criticar isso, não estou criticando. Mas quando nós começamos, há 35 anos atrás, existia isso muito forte. Benzer a cultura para espantar a lagarta do cartucho. Hoje nós estamos falando de biotecnologia. É uma defesa que já está dentro da planta e que ela constrói durante todo o ciclo. Um produto químico, ele tem um período curto. A biotecnologia, durante todo o ciclo da planta, ela se autodefende. Então, olha como mudou, o sistema de proteção da planta mudou. A biotecnologia, quando nós comemoramos o ano passado os 10 anos de biotecnologia no Brasil, houve um levantamento que nos trouxe uma cifra simplesmente de 55 mil toneladas de grãos que se resgatou, que se deixou de perder simplesmente pela biotecnologia. E você estava aqui comentando que solo é um dos pontos importantes nessa evolução desses 30 anos. Exatamente. Hoje a gente tem um cuidado muito maior em entender o perfil do solo, agricultura de precisão. Hoje nós temos as ferramentas digitais que estão sendo disponibilizadas para se conhecer melhor os ambientes de produção de cada agricultor, de cada talhão da propriedade, através da visão do índice vegetativo, ou do NDVI, ou IV, enfim. Nós temos uma evolução enorme. Também na parte de máquinas agrícolas, é interessante lembrar que volume de cauda preserva hoje as nossos equipamentos, máquinas agrícolas, fazendo um volume de cauda menor na aplicação dos produtos agrícolas. Nós temos uma preservação maior na água. Então, na verdade, seria um tema que a gente ficaria o dia inteiro falando de coisas que evoluíram. Mas o principal foco que eu continuo dando, pensando em milho, chama-se genética. Isso realmente tem uma evolução fantástica. E acredite, estamos entrando também na era de produtos biológicos, o que também é muito importante, associado aos produtos químicos que a gente tem, vai ser cada vez melhor e a gente vai poder proteger melhor as nossas lavouras. E nessa questão genética a gente tem aí aquele híbrido que é mais tolerante, que é mais suscetível, e aí entra a cigarrinha, e da cigarrinha vem uma série de doenças, porque a dona cigarrinha não vem sozinha. Esse ano ainda nós tivemos aí o Green Snap. O que é o Green Snap? Porque tem gente que tem o caso lá na fazenda, mas ele não sabia ainda o que era. Às vezes a gente conversa, fala alguma coisa, aconteceu isso, vamos lá. Então, a gente precisa até discutir um dia um tema específico de Green Snap. O Green Snap, na verdade, é a quebra do colmo ou do talo, ainda quando a planta está verde. Mas isso é mais uma reação fisiológica de planta. É a quebra do colmo quando a planta ainda está verde. Certo, agora essa quebra, porque às vezes podem ocorrer algumas situações lá na fazenda, correto, diferentes. Ela vai ocorrer ali mais próximo do sistema radicular, ela vai ser no peso da espiga, depois que já colocou a espiga, é acima ali com o pendão, tem uma característica? Tem pesquisadores até que determinam que existe o horário nobre, é verdade, entre V10 e V18, que é o número de folhas no estágio vegetativo, é o período de maior probabilidade da ocorrência do Green Snap.
quando a planta está formando realmente a parte vegetal. Por si só, ela já tem uma aceleração no processo de expansão de folhas. Eu começo de V1 até V10, eu levo de 3 dias a 3 dias e meio para expandir uma folha. Eu, que virei um pé de milho, né? Eu levo 3 dias e meio para expandir uma folha, e a partir de V10, a planta já reduz esse espaço de tempo para 2 dias e meio no máximo. A gente pode dizer que ela tem um metabolismo mais acelerado. Mais acelerado. E dentro desse processo, ainda eu posso ter, numa interação ambiental planta a planta, eu posso ter ainda uma aceleração maior por uma condição de interação ambiental. E quando isso acontece, a planta se torna mais vulnerável. Mas para ocorrer o green snap tem que ter tido também uma condição de vento. Senão ele não vai acontecer. O green snap acontece porque não deu tempo da lignificação da parede celular acontecer completamente, pela aceleração na expansão do talo ou do colmo. Seria, para a gente traduzir assim de uma maneira mais vulgar, seria uma planta mais anêmica, porque ela foi muito rápida no crescimento, ela não fortaleceu? Até o contrário, Fabiola, é incrível. Por isso que eu disse, é um tema que demanda um trabalho maior. Hoje, características agronômicas que são usadas amplamente para melhorar o potencial produtivo de uma planta, inclusive sistema radicular, de repente eles podem caminhar contra e predispor a planta até ser mais vulnerável ao green snap. É um assunto extremamente interessante, mas ele é um pouco mais complexo, e aí a gente demanda um pouco mais de oportunidade, de tempo, e me chamar de novo para a gente falar sobre isso. Bom, o assunto, ele sempre... aliás, eu falo que o agro, o gostoso é isso, que a gente começa a conversar e aí a gente começa a visualizar lá na fazenda o que está acontecendo. Não, aí teve população de plantas, isso pode ter uma influência? Tem, dias maiores, dias menores, época como a gente plantio, está agora? Corretíssimo, época de plantio. Deixa eu só fazer um registro aqui. E não é aqui. híbrido, viu? Todos os híbridos são sujeitos. O que acontece é que eu posso ter algum material genético que maior suscetibilidade. Ele interagiu mais. Por algum momento que ele foi, por algum motivo ele interagiu mais, e às vezes acontece mais nesse ou naquele. E em regiões diferentes eu tenho híbridos em destaque diferentes. Então não pode se dizer que também isso é genético. Isso é uma reação fisiológica de plantas. Nos grupos que a gente acompanha aqui, nós vimos, quando começaram a mencionar essa questão, mencionar híbridos distintos. As características dos problemas se assemelhavam, mas os híbridos eram distintos e regiões também distintas. Exatamente. E Luma Gercosimo, né, me perdoe a pronúncia se ela não está correta, está acompanhando pelo Instagram e disse que o garolo é o papa no milho. A Sueli tem uma pergunta, a Sueli Schneider, ela está perguntando como está o cenário do Fusarium. Vamos lá, porque já é 12h26. Olha aí, ó. O Fusarium também a gente vê muito presente no campo, e é difícil no início de detectar, porque Fusarium é um fungo, primeiro, sistêmico, e segundo, endofítico. O que significa dizer isso? Ele entra na planta, desde o início ele pode entrar, desde o início ele pode, não é que vai, mas pode, e não manifestar sintoma, e o quadro sintomático só aparecer lá na frente. Isso por ele, a gente chama de endofítico, é isso. Ele convive dentro da planta quase que de uma forma simbiótica, não mostra sintomas, e lá na frente ele apresenta. Quando ele mostra... ele já se apresenta numa fase terminal. Numa fase terminal, exatamente. Isso é uma das propriedades. Então, o Fusarium é um fungo importante, ele é necrotrófico, então ele já está presente no ambiente. A própria palhada, ano a ano, vai prevalecer esporos, porque esporos são altamente tolerantes. Esse necrotrófico é ele ali convivendo naquela palhada, que está apodrecendo. Correto, ele tem essa capacidade de conviver com a matéria morta. Mantém os esporos vivos, enfrenta diferenças em ambientes, um frio a mais ou um calor a mais, é a mesma coisa que nada, para ele é a mesma coisa que nada, e infesta no ano seguinte. Então, é um tema, tudo na agricultura são temas extensos, mas legal a pergunta. O Fusarium, então, vamos dizer assim, trocando um pouquinho aqui, só para criar um paralelo, a resistência e a tolerância dele ficaria quase como o do mofo branco ali, ele permanece protegido. E tem um detalhe, aí sim, insetos, larva de diabrótica,
pode abrir a porta para fusário. Percevejo de castanho, que falamos no começo, é uma abertura de porta para a ocorrência de fusário já no início e só manifestar lá na frente. Então, existem várias interações, por isso que eu digo, as pessoas às vezes fazem vídeo ou falam coisas que a gente precisa entender melhor para falar. Por quê? Nem tudo é a planta, ou é o híbrido, ou é a cultivar, ou é o adubo, ou é o produto. As interações ambientais são grandes e a gente precisa melhorar o entendimento disso.